Depois tem que levar num cara que limpa com ácido para tirar, porque ele não sai do osso esse parafuso. Aí o motorista virou para trás e falou: pô, doutor, o senhor podia pôr uns parafusos desses na minha dentadura, né? Porque a bicha não para de jeito nenhum na minha boca. A história do implante odontológico passa por essa, eventualmente, anedota, né? Mas com uma grande chance de ter acontecido de verdade. Então, quando eu fui para a Alemanha, e a concepção do implante do Brånemark é sempre uma concepção em duas partes. Todo implante, você põe um parafuso no osso da pessoa e depois você põe uma outra parte que se exterioriza, sobre a qual você fixa um dente. Então, o jeito do implante do Brånemark, ele põe o parafuso e põe uma peça fixa sobre um hexágono, como se fosse uma porca da roda de um carro. Fixando em cima desse hexágono, ele sempre se mexe um pouquinho. Então tem cheiro, tem uma opção de coisa. Quando eu fui na Alemanha, o cara tinha desenvolvido uma ideia básica. Ó, em vez de colocar a segunda parte encaixada, eu vou colocar lá dentro do implante. E aí isso gera um modelo mecânico conhecido na engenharia como morsa. É você enfiar uma peça. Um exemplo bem básico é, por exemplo, a roda de um carro. A gente acha que a roda é parafusada, né? Aquela roda que tem o pneu. Não, a roda é aquela que já está lá no carro. Como é que ela é fixa no carro? Os rolamentos não são cilíndricos, a parte externa de um rolamento. Se você pegar, por exemplo, isso aqui, ó, o rolamento não é cilíndrico, aqui estão as esferas. O rolamento é cônico. Então o cara esfria o chassi do carro e prensa o rolamento. Ele nunca mais sai. Aí ele põe a roda para ela poder rodar, entendeu? Então a turbina de um avião é fixa na asa através de uma junção Morse, junção cônica. Né? Quando você tem uma junção, você pegar dois copos de vidro, aqueles cristal bem fininho, põe um dentro do outro, quantas vezes você já viu que depois você não consegue tirar um de dentro do outro? Né? É Copo verdade. de plástico, por quê? Porque são cônicos. Então esse implante, nós vamos chegar no Gran Morse, que o nosso amigo perguntou, né? Sim. Esse implante que eu trouxe da Alemanha naquela época, porque eu vi os resultados, o implante, a gengiva ficava bonita, não tinha cheiro, ao longo dos anos não perdia nada de osso, até ganhava, era o oposto, o que o Brånemark considerava, com todo respeito ao professor Brånemark, um gênio, mas aquilo que ele considerava ser normal, não, todo implante vai produzir isso, a gente descobriu que não necessariamente. E aí sempre entra isso que eu tenho que alertar os meus jovens, gente. Quando alguém te mostrar uma coisa revolucionária, mesmo que pareça mentira, para dar atenção. Porque quando eu trouxe isso para o professor Brånemark, ele mesmo ficou relutante. Tudo o que ele passou de pressão e perseguição, quando ele tentou implantar os implantes, a ideia dos implantes no mundo, ele próprio reagiu dessa forma. Ele falou, não sei, hein, Isso cara. para novidade que estava vindo naquele momento. Né? Depois dele, uma novidade que possivelmente desvalorizaria os achados dele, mas nunca alguém ia desvalorizar. Tanto que quando ele contestou isso comigo, ele falou, mas por que nós precisamos de um negócio novo se nós temos uma coisa que funciona há 30, 40 anos? Eu brincando perguntei para ele, o senhor é sueco, né? Se o senhor fosse comprar um Volvo, o senhor compraria um 1958 ou um de hoje? Né? Simples, matou a pau. Se você pegar o Volvo de 58, bonitinho, meu Fusca que você conhece, anda direitinho, funciona igual, mas será que tem as mesmas condições e recursos que um super automóvel dos dias de hoje, um Tesla, né, que é um exemplo do que tem de tecnologia mais avançada? Então daí eu trouxe esse implante para essa empresa e fiz todo o processo de Anvisa, fui contratado como consultor deles e levei bomba de tudo quanto é lado, no Brasil, fora, todo mundo assim, que isso, esse implante não presta. Foi uma fase assim, sabe, eu ia num congresso patrocinado pela empresa, na sala do lado tinha 400 pessoas vendo o implante do Brånemark, na minha tinha 6 ou 7 amigos, eu vim aqui para te dar uma força. Só vim aqui para fazer um voluminho, né? Que história excelente. Mas Caraca. era tão visível a biologia superior que eu nunca desisti. Falei, não dá, o nego pode fazer o que quiser comigo, que eu, nos meus clientes, nos meus pacientes, eu vou usar isso. E a ideia começou a frutificar. Até um ponto em que, em 2003,
a Angélica, minha esposa, resolveu fazer um pós-graduação em Florianópolis. Meus filhos estavam crescidos, iam morando em São Paulo, fazendo faculdade, eu já tinha feito mestrado, doutorado. Ela falou, eu não fiz nada na minha carreira acadêmica, eu quero fazer um mestrado. E o único mestrado que existia, ela estava apaixonada por implantes, era em Florianópolis. Então ela foi para Florianópolis, ficou 2 anos, a gente indo e vindo e tal. E um belo dia, o grupo de alunos do curso dela em Florianópolis foi convidado para fazer uma visita para uma fábrica de implantes em Curitiba, chamada Neodent. Aí foi todo mundo de ônibus, aquela bagunça gostosa. Quando chegou no curso, alguém falou para o conferencista, que também era o dono da empresa, um empresário que hoje está na revista Forbes, daqui a pouco eu conto por quê. Ele criou essa fábrica de implantes no quintal da casa dele, a fábrica foi frutificando, foi crescendo. Ele estava dando uma aula de implante e de repente a Angélica fez uma pergunta para ele. E fez uma segunda pergunta. Aí ele perguntou, quem que é essa moça aí? Aí um dos assessores falou, essa aí é a esposa do Carlos Araújo, lá da FOB de Bauru. Aí ele virou, você é a esposa do Carlos Araújo? Sou. O que eu tenho que fazer? Seu marido é um influencer. Claro que naquela época não se usava essa expressão. O que eu tenho que fazer para ele falar do nosso implante aqui que eu fabrico aqui? Aí a Angélica falou para eles, bem fácil você conseguir isso. Você tem que fabricar um implante com a junção Morse. Modifica o seu implante, que ele vai falar do seu implante, ele só fala de um tipo de implante. Passados uns dias esse cara me ligou. Pô, Carlos, sua esposa esteve aqui e tal. Vamos fazer um implante junto? Aí eu fui tão ingênuo. Hoje, quando você me falou dos jovens que conseguem ganhar $1 milhão com 22 anos, falei, puxa, eu podia ter conseguido. Muito mais, inclusive. Porque ele me fez uma proposta para a gente pegar todo o know-how que eu tinha desse implante alemão e a gente produzir uma coisa, nova, eventualmente até uma evolução. Eu não acreditei em nada, porque olha como a gente é preconceituoso. Mesmo estando no negócio que você já trabalhava. Eu tinha ido na fábrica na Alemanha umas 3 ou 4 vezes. Aquela sofisticação, aquelas máquinas, aquele ambiente tudo com ar-condicionado, as moças tudo com gorro trabalhando, porque ninguém pode se contaminar ou contaminar o produto. Eu falei, não é possível que no Brasil alguém tenha isso. Não tem nada, que não vai dar para fazer um implante aqui no Brasil. A primeira ideia estúpida. Hoje eu vejo que você consegue fazer, ó, se você quiser... Se a NASA for fazer uma nave para chegar em Júpiter, o Brasil consegue fazer uma para chegar na outra galáxia. Qualquer coisa nós conseguimos fazer. Ainda mais com os recursos globais que tem hoje. Então, eu não acreditei muito nele. Mas ele me convidou para Curitiba, me pagou a passagem e eu levei um monte de implante brasileiro, alemão que eu tinha, alguns, né? E ele começou a copiar. Mostrou, ó, tá vendo esse torno aqui? Você põe o implante num scanner, não era nem a laser como é hoje, um scanner analógico assim e eu fabrico um igualzinho. E começou a fabricar alguns implantes que eu olhei, eu trouxe na faculdade de odonto de Bauru, fiz microscopia eletrônica de varredura, falei, caramba, meu implante é igualzinho, o material é igual. E aí então nós começamos a desenvolver uma linha de implantes brasileiros com essa característica, que na época se chamava CM, Cone Morse. Paralelamente a isso, a empresa alemã da qual eu era consultor foi comprada por um mega grupo norte-americano. Engraçado como as coisas vão acontecendo. E esse grupo norte-americano, analisando o mundo que você conhece bem, o mundo global, falou, o Brasil não é o lugar para a gente vender implante. O Brasil é um lugar para vender resina, material estético, material para canal. Isso que o Brasil aí dos implantes. Me tiraram da consultoria. Pronto. Professor, o senhor é muito útil para nós, mas qualquer coisa, se a gente precisar de alguma coisa, nós falamos. O senhor não está dentro dos nossos objetivos, tal, né? Metas. Nisso a empresa brasileira falou assim, é o momento, velho, você vai trabalhar para a gente, entendeu? E eu me transformei num consultor. Qual foi a minha ingenuidade? Eles me fizeram uma proposta bacana, uma remuneração super legal, que eu tenho até hoje, continuo consultor dessa empresa. Mas eu devia ter pensado ahead. Eu devia ter pensado assim, o que você quer? Eu quero $1. Quando esse implante passar a vender 1.000 por ano, eu quero $1 por implante. Sabe quanto vende hoje? Por ano no Brasil, 2 milhões só desse implante, só dessa fábrica.
Então, se eu tivesse feito essa proposta, eu estava ganhando 2 milhões de dólares por ano. Tudo bem que não é por mês, né? Mas ninguém naquela ocasião, só essa pessoa, que é o dono da empresa, que se chama Geninho Tomé, um dentista de Curitiba, se você der um Google nele, você vai ver quem ele é. Graças a mim, modéstia à parte, em 2014, a Straumann, a maior empresa de implantes do mundo, suíça, viu essa empresa crescendo, veio aqui e fez uma proposta para ele. Ó, nós queremos comprar vocês. Que, você que conhece bem o mundo do business world, muita gente hoje cresce uma empresa propositalmente para vender ela depois. Né? A gente vê isso no mundo corporativo. O que você vai fazer com essa empresa? Eu não vou fazer nada. Eu vou deixar ela chegar em tal tamanho que eu vou vender ela por Como 600 se fosse milhões de dólares. maturar para você colher. Ou engordar um bezerro, né? Pra você, Engordar um bezerrinho porco. ali. Engordar um porco na Como ceva. nós falamos aqui no estado de São Paulo, engordar um porco. Engordar o porquinho na ceva. Então, em 2014, a Straumann chegou para o Geninho e comprou. A empresa era dele e da esposa, só. Comprou por 1,2 bilhões de dólares. Bilhões. Então, o Geninho hoje, imediatamente ele entrou para o hall dos Forbes